não quer o Eduardo, mas por que Centrão veta Eduardo Bolsonaro como candidato da direita à presidência em 2026? O preferido é Tarcísio de Freitas. Ô professor, os líderes do Centrão foram ouvidos aí pelo jornal Estado de São Paulo, disseram o seguinte: pode ser qualquer um menos o Eduardo. Diz que é porque ele não tem habilidade política, ele não conversa com as lideranças, professor. Exatamente, ele não tem, tem uma palavra antiga, estofo, hoje ninguém fala, para ser candidato a presidente da República desse campo político. Tem uma série de outros pré-candidatos, pré-candidatos, né, vamos chamar assim, que tem muito mais história e presença no país, né? O Eduardo Bolsonaro só poderia ser candidato por causa do pai, não por causa dele, da sua história política, inclusive do momento que sequer está no Brasil. Está passeando, ele disse que tirou licença, foi aos Estados Unidos, supostamente ia pedir até asilo, algo que, salvo engano, não ocorreu até hoje, né? E ele poderia ser o candidato dessa corrente política, mas há uma enorme desconfiança, porque ele não tem, né, história para isso, não tem essa questão de habilidade política, contato com as principais lideranças políticas, não conhece o país, né? A sua verve é fraca, ele fala mal, né, se posiciona mal, mesmo em relação às questões tradicionais desse campo político. Em suma, ele está no jogo, não porque ele, do jogo sucessório, entenda-se, pelo seu valor pessoal, é porque o pai coloca o Eduardo Bolsonaro para complicar um pouco mais a sucessão do ano que vem, para dar tempo até de ver o que vai acontecer com ele, o pai. Só que a questão de Jair Bolsonaro é líquido e certo, ele não será candidato o ano que vem pelas questões mais que conhecidas. Mas quem será o candidato no lugar dele? Aí vem a questão dele, Jair Bolsonaro, porque ele sabe, se Tarcísio de Freitas for candidato, é um candidato viável, não significa que vai vencer as eleições, a disputa é muito grande, é muito difícil um presidente não ser reeleito. Com tudo que o Bolsonaro fez, ele teve 49,1% no segundo turno, né, contra 50,9% do Lula. É muito difícil, até o momento, caso ele seja candidato à reeleição, que o Lula não seja reeleito. Difícil, não impossível. Mas caso o Tarcísio de Freitas vence a eleição, é uma possibilidade, venceu, ele vai ser candidato à reeleição em 2030, isso é inegável, e vai ficar, nesse caso, até 34. Aí, nesses 8 anos, o que fará o Bolsonaro? Porque a partir de 2030 ele volta a ter os plenos direitos políticos. Ele não vai ter espaço político, porque o Tarcísio vai construir, evidentemente, o seu próprio espaço, né? Não como alguém que foi indicado por Jair Bolsonaro, já vai ter vida própria, 2 vezes como presidente e 1 vez, caso ganhe, como governador de São Paulo. Então, Bolsonaro acabou. Então, nesse sentido, é que ele coloca o filho, né, porque ele acha que o Flávio já está garantido a reeleição do Rio, né? A esposa supostamente estaria eleita pelo Distrito Federal, né? Então, o Eduardo, ele prefere, em suma, acho eu, no momento, perder com o Eduardo Bolsonaro do que ganhar com o Tarcísio de Freitas. Raciocínio, professor, é um raciocínio, vamos ver. E lembrando que todo líder autocrata pensa primeiro em si, depois em si, terceiro em si, quarto em si, quinto em si maior, si menor, em si total. Vamos agora para a manchete do France. Um vereador foi preso, teve um mandato cassado, porque ele entrou na sala vermelha